Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gastro, o seu podcast de educação continuada em gastroenterologia. Eu sou Ana Paula, residente de gastroenterologia do Hospital de Base, e hoje nós estamos aqui para debater sobre um tema muito importante, que é a encefalopatia hepática, um tema que ainda traz muitas dúvidas no seu diagnóstico e tem muitas novidades no seu tratamento. Então, todo clínico especialista precisa saber manejar essa doença que afeta tantos pacientes no Brasil e no mundo, né. É isso aí, pessoal. Então peguem um café, venham com a gente aprender um pouquinho sobre esse tema. Eu sou a doutora Daniela Carvalho, médica gastropatologista, preceptora de gastroenterologia no Hospital de Base, e juntamente com a minha parceira Ana, trouxemos 2 grandes convidados aqui, especialistas em gastroenterologia e hepatologia, para conversar com a gente sobre esse tema, que é um tema muito presente no dia a dia do consultório médico do gastroenterologista e um tema muito importante, porque o diagnóstico precoce da encefalopatia hepática muda a vida do paciente. Para conversar sobre o tema, trouxemos a doutora Carmen Pereira e o doutor Marcos Vasconcelos, grandes amigos, colegas de trabalho no Hospital de Base, aos quais eu admiro muito. Colegas, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes. Eu sou Carmen, médica gastroenterologista, hepatologista e endoscopista do Hospital de Base e da clínica Uniprocto e Gastro. Eu sou Marcos Vasconcelos, sou gastrohepatologista do Hospital de Base, docente da Universidade Católica de Brasília e na Universidade de Brasília. E meu chefe, né, gente, lá da residência. É, Então curtem e compartilhem esse vídeo para eu ganhar uns pontinhos. Muito quem importante, sabe, né? né? Ele é o Quem sabe, chefe, chefe da Ana. Bom, vamos lá, Ana. Então vamos, doutora. É isso aí. Doutora Carmen, para começar do básico, a senhora poderia nos explicar o que é a encefalopatia hepática? E como ela afeta o cérebro, né, desses pacientes? Pois bem, encefalopatia hepática é uma complicação neuropsiquiátrica da cirrose hepática. Inicialmente, a gente costumou colocar a amônia como o fator causal principal da encefalopatia. Nesse sentido, a microbiota intestinal tem uma importância muito grande. Por quê? A amônia, ela vem da ureia, ela é metabolizada em ureia, que vem das proteínas da dieta. Um fígado normal, ele converte a amônia em ureia e essa ureia é excretada pelos rins. Mas um fígado doente, cirrótico, com hipertensão portal, ele não é capaz de fazer essa metabolização. Aí nós vamos ter uma hiperamonemia, essa amônia cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea, ela pode atingir a barreira hematoencefálica, penetrando na barreira hematoencefálica. Entrando no cérebro, ela vai penetrar no astrócito. O astrócito é capaz de fazer com que a amônia seja convertida em glutamina, mas numa hiperamonemia, nem sempre o astrócito vai ser capaz de toda essa metabolização. O que que vai ocorrer? Vai ocorrer como se fosse um inchaço, um edema do astrócito, que leva às manifestações, às várias manifestações neuropsiquiátricas da encefalopatia hepática. Muito bom. Certo. Marcos, e afinal de contas, né, como é que a gente faz o diagnóstico da encefalopatia hepática? Existe alguma padronização que facilita o diagnóstico, algum score que pode ajudar a gente? Como é que você faz isso? Então, a encefalopatia, ela dá alguns sintomas, né? Neuropsiquiátricos, inclusive você pode ter pacientes com surto psicótico, a gente achar que é uma doença meramente psiquiátrica e não é, pode ser uma encefalopatia. Habitualmente os pacientes têm sonolência, troca o ritmo de sono, né, que normalmente a gente dorme à noite, durante o dia a gente tem nossas atividades, ele começa a inverter, dorme muito durante o dia e à noite ele fica aceso, pode ter comportamentos bizarros, enfim. Se ele tiver sintomas neuropsiquiátricos no contexto de uma cirrose hepática, a gente deve desconfiar que esses sintomas estão relacionados à encefalopatia hepática, né? A gente tem algumas classificações, se a gente chegou à conclusão de que é uma encefalopatia hepática, de origem hepática, né, porque tem outros diagnósticos diferenciais, existem na literatura a divisão em três tipos, na realidade, né, A, B e C,
O A está relacionado à falência hepática aguda, que a gente dá o nome de insuficiência hepática aguda. Está relacionado com a falência dos hepatócitos, mas também com herniação e edema cerebral. Tem o tipo B, que está relacionado aos shunts porto-sistêmicos, que são caminhos que o organismo cria para driblar alguma resistência vascular que ocorra no fígado ou não. E o mais comum, que é relacionado à cirrose hepática, que vai se instalando progressivamente, independente da etiologia, né? Clinicamente, a gente pode estratificar o grau, a profundidade que essa encefalopatia o paciente tem. Então, tem pacientes que você vai ter alterações mínimas, que são detectadas só através de alguns exames psicométricos, sem ter sintomas gerais de acometimento aparentemente neurológico. Tem um grau mais leve que a gente consegue detectar clinicamente, que é o paciente que às vezes tem uma sonolência, uma alteração de comportamento, tal. E o grau extremo seria o grau de o paciente ter um estado comatoso relacionado à questão da encefalopatia. E nos graus intermediários você pode ter comportamentos neurológicos ou psiquiátricos diferentes. Sendo que no grau 2 é importante a gente salientar que é um sinal, que é o asterix, né, ou flapping, que a gente aprende na semiologia médica, que ajuda a gente a detectar se o paciente está no grau 2 ou 3. Né? É um exame, um sinal bem importante em relação a isso. A gente trouxe essa imagem? Não, a gente tem um professor aqui para mostrar pra gente como é que vai ser. Então vamos lá, né? Como é que a gente faz isso? Quer que eu faça? 3 Um paciente, hepatologistas, ó. só não pode dar positivo para você, né, Dani? Mas num paciente que, né, que a gente supõe que tenha encefalopatia, o paciente vai ficar com a hiperextensão da mão, né, do punho, e a gente estimula ele empurrando para trás, né? E se ele tiver asterisco, ele vai ter um bater, um tremor parecido com esse que a Dani está tendo. Isso, tá? Então isso ajuda a gente a identificar o grau 2, né? Tá? Bom, então o senhor já terminou de responder a próxima pergunta, que era para saber quais os graus de encefalopatia. Mas uma complementação dessa pergunta que a gente queria saber é como que a gente diferencia as causas não hepáticas, não relacionadas, né, à cirrose ou não hepáticas de encefalopatia. O diagnóstico de encefalopatia, ele é clínico. Habitualmente a gente não vai precisar de exames complementares se a gente estiver no contexto adequado. Mas a gente tem que pensar que às vezes a gente tem um paciente urêmico, que pode dar encefalopatia parecido com esses sinais ou sintomas do paciente que tem acometimento hepático. O paciente pode ter uma cetoacidose diabética, então ele pode ter extremos variáveis. Então, o diagnóstico ele tem que ser baseado na clínica. Então, se você tem um paciente que tem cirrose e começa a apresentar esses sintomas, a gente vai pensar primeiramente numa encefalopatia hepática. Naqueles casos, por exemplo, que você desconfia assim, o paciente é um cirrótico e teve um trauma, uma queda, alguma coisa, a gente vai pensar em alguma coisa do sistema nervoso central e a gente vai ter que fazer uma extensão. Mas na maioria dos casos, o diagnóstico com a clínica a gente consegue resolver, não tem necessidade de fazer uma complementação, não. Aí eu tenho uma dúvida falando, né, da amônia, né, que a Carmen falou da amônia na fisiopatologia. Carmen, nessa questão do diagnóstico, o diagnóstico basicamente é clínico, através do exame físico desse paciente, e no caso da encefalopatia mínima, como o Marcos explicou, os testes psicométricos ajudam a gente a fazer esse diagnóstico. Agora, a amônia, né, que é a grande vilã aí da situação, tem algum papel a dosagem da amônia no sangue? E tem algum momento que ela deve ser feita? Então, a amônia, apesar dela fazer parte da fisiopatologia da doença, o nível sérico de amônia não determina a gravidade da doença e também não serve para fazer diagnóstico, né? Quando é que eu posso usar a dosagem de amônia? Quando existe uma dúvida, quando o paciente apresenta um estado que pode ser similar à encefalopatia, mas às vezes pode ser uma outra doença neurológica associada e você tem dúvida, a dosagem da amônia pode ajudar na definição do diagnóstico. Se você tem essa dúvida, faz a dosagem da amônia e ela é baixa, a probabilidade de ser encefalopatia hepática é pequena. Mas lembrando, como o Marcos disse, o diagnóstico ele é clínico. Não existe nenhum exame radiológico, exame de imagem, nem dosagem de amônia que sirva para fazer o diagnóstico de encefalopatia hepática.
Doutora, e a senhora já poderia nos esclarecer se existem outros fatores sistêmicos que desencadeiam a encefalopatia hepática? Sim, de um modo geral, o cirrótico, ele apresenta vários fatores que podem levar a um estado de hiperamonemia e desencadear a encefalopatia hepática. Desde os shunts porto-venosos, né, as comunicações porto-venosas, a hemorragia digestiva alta, desequilíbrio hidroeletrolítico com hiponatremia, desidratação. Também muito importante a desnutrição e a sarcopenia. Isso vai ter um valor importante, a gente vai entender lá na frente, como causa de encefalopatia hepática. Também a overdose de diuréticos podem levar, e todas as infecções de um modo geral. Quando um cirrótico aparece com um quadro de encefalopatia hepática, independente do grau, eu tenho que rastrear a causa dessa encefalopatia. E todas essas causas, invariavelmente, levam a hiperamonemia. Lembrando que o fator principal que vai interferir tudo nisso é numa disbiose, né, da microbiota. Que eu também faltou eu colocar a constipação também como causa de encefalopatia hepática. Certo. Então a gente já viu que tem vários contextos aí que a gente pode cursar com encefalopatia hepática, mas eu tenho uma dúvida, Marcos, em como é que a gente diferencia a encefalopatia hepática do paciente cirrótico da encefalopatia hepática do paciente com hipertensão portal não cirrótica? Tem alguma coisa aí que... É, clinicamente, ele pode se apresentar da mesma forma, né? A diferença é que no paciente com hipertensão portal que não é cirrose, não cirrótica, ele não vai ter sinais, seja clínicos ou de imagem, de uma cirrose hepática. E nesse caso, o paciente, muito provavelmente, ele tem que apresentar, na realidade, um shunt porto-sistêmico. Se fala até num tamanho mínimo para ter o shunt, para que o paciente desenvolva esses sintomas como um fator predisponente, né? Que, se eu não me engano, é em torno de 8 milímetros. Então, um shunt gastrorenal ou espleno renal muito volumoso, ele predispõe o paciente, independente de ter uma doença hepática propriamente dita, de ter encefalopatia. Mas só lembrar que os tipos A e B são bem menos frequentes, né? O tipo C que é o mais frequente. O tipo A é o que dá insuficiência hepática aguda, é muito menos frequente, a frequência é similar à da insuficiência hepática na população. E o do shunt porto-sistêmico, ele é um pouquinho mais frequente, mas é bem menos do que o do paciente com cirrose. Mas você tem que ter clínica de paciente que não tem cirrose, que você investigou e que não tem hepatopatia crônica, alguma coisa assim, para poder justificar a encefalopatia nesses pacientes. Certo. Eu li também que a encefalopatia mínima é mais comum no paciente com shunt porto-sistêmico do que a encefalopatia clinicamente Do cirrose. evidente. É. Bom, e Carmen, agora sim, né, a gente falou bastante sobre fisiopatologia, sobre os tipos, sobre o diagnóstico. Eu queria saber, assim, na sua prática clínica, como é que você faz o tratamento inicial desse paciente que chega lá no seu ambulatório? A gente sabe que quem faz ambulatório de hepatologia no base é muito comum a gente receber os pacientes com algum grau de encefalopatia. Muitas vezes a gente trata esse paciente ambulatorialmente, porque é uma encefalopatia grau leve. Agora, é claro que se o paciente chegar lá com um quadro mais avançado, a gente vai fazer a internação, tal. Mas no seu dia a dia ali do ambulatório, como você trata o seu paciente com encefalopatia hepática? O tratamento de primeira linha para encefalopatia hepática são os disacarídeos não absorvíveis, a lactulose e o lactitol. O que que eles vão fazer? A lactulose e o lactitol, eles vão alterar a osmolaridade do cólon, eles vão fazer com que o pH intracolônico fique mais ácido, e essa acidez vai impedir com que as bactérias intestinais formem a amônia e também agem de outra forma. Podem levar a uma diarreia osmótica, limpando, lavando o colo daquelas bactérias formadoras de amônia. Então, esse é o tratamento de primeira linha. Agora vem o tratamento com antibiótico. O único antibiótico que é padronizado oficialmente é a rifaximina. Age da mesma forma, diminuindo a produção da amônia. Agora, a gente sabe que na nossa prática,
devido ao alto custo da rifaximina, a gente costuma usar no dia a dia o metronidazol, mas ele é considerado grau 2 de evidência, não é como a rifaximina, que é grau A de evidência, né? Age da mesma forma, mas como tem efeitos e metabolização sistêmica, tanto a neomicina quanto o metronidazol é de segunda linha. A rifaximina, ela normalmente é padronizada para ser usada após o primeiro episódio de encefalopatia hepática, quando ocorre um novo episódio dentro de 6 meses, né? Mas também pensando em custo-efetividade, tem vários estudos que mostram que o uso da rifaximina, ela diminui a internação hospitalar por encefalopatia hepática, ela encurta o tempo de encefalopatia hepática e também reduz a encefalopatia hepática naqueles pacientes que precisam colocar TIPS. Primeira linha, então, são a lactulose e o lactitol, depois vem os antibióticos não absorvíveis. E aí, puxando a sardinha para o nosso estado, né, acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros estados do Brasil a terem um protocolo de encefalopatia hepática instituído no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, fornecendo a rifaximina, né, para os pacientes que apresentavam encefalopatia hepática, seu segundo episódio ou recorrente, né? Então, assim, eu acho que foi um grande ganho, Acho que né, para somos os o nossos... único, Dani. Único ainda, né, Único. Carmen? Eu acho assim, eu acho que é um grande, Avanço. um grande avanço, né? E assim, e isso mostra como a hepatologia do nosso estado é atuante, né, no tratamento dos nossos pacientes cirróticos. Sim. Isso me dá muito orgulho, fazer parte disso tudo. Uhum. Doutor Marcos, e assim, tem outras terapias, né, que o pessoal tem saído nos guidelines, né, como opções terapêuticas. Então, terapias emergentes, né, como L-ornitina, L-aspartato, que é o LOLA, acetil L-carnitina, probióticos ou transplante de microbiota fecal. Como que o senhor observa, né, a indicação de cada um desses tratamentos e como que é o mecanismo deles? Então, só reforçar que o principal mecanismo é o que a Carmen comentou em relação à geração de amônia através do intestino, né? Então, só que a amônia não é gerada só no intestino, a gente tem geração nos músculos, a gente tem nos rins, então muitas dessas terapias são voltadas mais para esses locais, né? Uhum. Todos eles têm uma lógica, mas nenhum deles atualmente a gente recomenda no dia a dia, né? Primeiro porque são as terapias que às vezes são caras, algumas, por exemplo, como o Lola, né, a L-nortina, tem evidências mais para pacientes internados que usam de maneira endovenosa, em situações que não responderam a nada. Então, isso são trabalhos de uma época que a gente não tinha também a rifaximina atuando, né, no mercado do Perfeito. nosso arsenal terapêutico, né. Todos eles têm uma lógica. Por exemplo, o transplante de fecal seria maravilhoso, né, porque assim, você imagina, poxa, eu vou mudar a flora bacteriana do meu intestino que gera amônia para poder tratar esses pacientes, né? Mas eu vejo que ainda tem muita dificuldade, até a aceitação da terapia, né? É difícil às vezes o paciente aceitar que vai fazer um transplante Transplante fecal fecal. com um pool de fezes de várias pessoas, né? Mas ainda assim, tirando isso, ainda não tem uma comprovação. Pode ser que no futuro ou mais adiante a gente tenha uma opção nesse sentido, né? Certo. Carmen, e assim, alguns pacientes não respondem à terapia inicial, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você considera que é encefalopatia recorrente, persistente, o nome que você usa. E também me falasse como é que você conduz esses pacientes. Então, essa classificação em recorrente e persistente é uma classificação temporal. Então, a encefalopatia, ela pode ser episódica, ela pode ser recorrente, quando ocorre um novo episódio dentro de um período de 6 meses, e ela é persistente, quando o paciente não volta ao seu o nível basal neuropsiquiátrico. Qual que é a importância disso? A importância é, primeiro, o paciente teve um episódio de encefalopatia, único, episódico, ele já deve ser encaminhado para um centro transplantador para ficar ali observando. Se ele teve 2 episódios, uma encefalopatia recorrente, e dentro de 6 meses ele teve um novo episódio,
ele já deve ser avaliado para transplante. A cura dessa patologia que a gente está discutindo é o transplante hepático. Todas as outras terapias que nós estamos falando são terapias paliativas até chegar ao tratamento final. Então, uma você já manda para ficar em avaliação. Recorrente ou persistente já tem que entrar na avaliação na mira do transplante hepático. Tá. Só complementando Complementa. assim, quando tem um paciente com shunt porte sistêmico, se o shunt for muito grande, a gente pode fazer uma terapia radiológica, né, de Sim. intervenção para tentar ocluir esse shunt. Então, você consegue diminuir o fluxo de sangue através dessa comunicação porte sistêmico, o paciente pode melhorar. Então, é uma coisa que a gente tem que observar. Mesmo em pacientes cirróticos, assim, seria interessante sempre pedir um ultrassom com Doppler de Doppler. vasos hepáticos para a gente ver se não existe a comunicação, que o mesmo paciente cirrótico às vezes pode ter um shunt grande, né? Mas no caso do cirrótico, eu concordo com a Carmen, é encaminhar para o transplante porque ele já está tendo uma descompensação. De repente ele já tem outras como ascite, como hemorragia digestiva, né? Mas o principal caminho é já encaminhar para o transplante. Ainda mais aqui em Brasília, que é rápido, né? Hoje eu tive a informação que está demorando 2 meses depois que entra em lista, eu achava que Sim. eram 3 ou 2 4. meses. Então, assim, suspeitou, teve a descompensação, encaminha para o transplante. E essa questão do shunt é interessante, né? Que a gente teve alguns casos de pacientes no base, paciente particular que era hipertensão portal não cirrótico, às vezes mesmo cirrótico, já com contraindicação ao transplante, que tinha uma encefalopatia que atrapalhava a qualidade de vida do paciente Exato. e que fechou o shunt e teve uma melhora significativa. Então, realmente, assim, é muito interessante. Como a gente também vê os pacientes que fazem TIPS, né? Uhum. Para poder uma hemorragia digestiva de difícil controle, que o TIPS acaba salvando o paciente naquele momento ali da hemorragia, evoluindo com encefalopatia, que às vezes um ajuste do TIPS pode fazer essa encefalopatia também melhorar. Então, E os assim, trabalhos com rifaximina nesses pacientes que colocam TIPS são muito interessantes, porque reduz muito a encefalopatia. E às vezes a gente encaminha o paciente para o transplante por 1, 2 episódios, mas às vezes ele melhora o estado nutricional, às vezes é um controle da ascite. Então, assim, não quer dizer que a gente encaminhe que ele vai transplantar, mas o que a gente não pode perder é o time do transplante. Então, encaminhar não necessariamente significa que ele vá transplantar, porque muitas vezes ele consegue resolver aquele problema que levou à encefalopatia. Porque o que diferencia a encefalopatia hepática das outras encefalopatias, que ela é metabólica. Então, ela pode ser resolvida. Ela pode ser resolvida se eu controlo o fator desencadeador daquela encefalopatia. Carmen, aproveita. Fala, Marcos. Não, é só para reforçar a questão do transplante, né? Que a gente tinha uma ideia que encefalopatia, todas elas eram reversíveis e você revertia, o paciente ia para o transplante e estava tudo resolvido, né? A gente sabe hoje que quanto mais tempo ele fica em encefalopatia, pior o prognóstico dele depois, assim, do ponto de vista de qualidade de vida e tal. Então, só para reforçar essa questão do transplante, que é muito importante. Quanto mais rápido ele encaminhar e fazer o procedimento, a qualidade de vida dele vai ser melhor, porque nem todos os pacientes acabam revertendo totalmente a encefalopatia. Tá? Certo. E assim, falando muito dessa questão nutricional, né? Que antigamente, na nossa época de formação de residente, né? A gente restringia a proteína do paciente para diminuir a produção de amônia, né, intestinal, né, já que as bactérias iam agir em cima dessa proteína e o excesso de proteína poderia sobrecarregar aí a maior produção de amônia. Hoje em dia, a gente vê que a gente está tendo uma mudança nesse paradigma. Eu queria que a Carmen falasse um pouquinho sobre isso. Ainda tem algum papel restringir proteína do paciente cirrótico para evitar a encefalopatia? Completamente não. Por quê? O que a gente sabe? Como o Marcos disse, não é só o fígado que faz a detoxificação da amônia. O músculo também faz. A amônia no músculo, através do glutamato, forma glutamina. E hoje, o que é mais importante a gente avaliar num paciente cirrótico é o seu grau de nutrição. Porque se eu tenho uma hiperamonemia e eu tenho um músculo, eu posso fazer a detoxificação daquela amônia no músculo. Então, não se restringe proteína. Uma pessoa sem doença hepática é o quê? 1,2, 1,5 gramas de proteína.
Num paciente sarcopênico, eu posso chegar a 1,8 gramas de proteína para que eu melhore a nutrição. Então, hoje nós temos preocupação com a nutrição do cirrótico. Tem vários trabalhos mostrando que o cirrótico precisa ter uma boa nutrição, ele precisa trabalhar exercício, musculatura, porque isso vai ajudar na encefalopatia, isso vai ajudar caso ele seja transplantado. Então, a nutrição é fundamental no cirrótico. Então, não cabe mais restrição proteica no cirrótico. Inclusive incentivando o lanchinho proteico noturno, né? Noturno. Isso mesmo, Dani, fundamental. Esse lanche proteico noturno, que às vezes no ambulatório cheio, a gente esquece de perguntar ao paciente, né? Às vezes o paciente tem ascite, tem dificuldade de alimentar, porque ele tem uma plenitude gástrica, mas antes de dormir, esse lanche proteico, a gente não pode só esperar que um nutricionista vá dizer isso a ele. Nós, hepatologistas, precisamos informá-lo que ele precisa comer à noite. Ele precisa ter uma quantidade X de proteína à noite antes de dormir. Bom, e nós sabemos que a encefalopatia ela afeta diretamente a qualidade de vida e também a segurança desses pacientes. Quais orientações a gente deve dar para esses pacientes assim sobre dirigir carro ou até mesmo profissionalmente, né? A gente teve um caso recentemente de um familiar, o paciente estava cuidando do bebê recém-nascido para a esposa trabalhar. Então, assim, a gente teve que dar uma orientação específica, né? O que que o senhor orienta para esses E é pacientes? engraçado que todos os nossos pacientes cirróticos chegam dirigindo, né? É. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, né? Então, assim, dirigir carro, já conversar com ele que não pode mais, né? Tem algumas atividades, por exemplo, operar máquina, né? Tem algumas máquinas pesadas aí que, assim, a pessoa não pode trabalhar de jeito nenhum, né? Nessas áreas, né? E às vezes a aceitação ela é difícil, né? Porque no caso dos homens em especial, às vezes assim acha que, poxa, mas você está tirando a minha independência. E realmente a gente está tirando aí, não vai ficar mais independente, né? E aí a gente tem que pedir para parar, porque assim o risco que ele vai colocar em risco a vida dele e a vida de outras pessoas, né? Então o importante é que a gente oriente e sempre que o paciente tiver essa questão de encefalopatia, a gente conversar com o paciente, né, orientar que ele tem que evitar de fazer essas atividades, né? Esse caso, por exemplo, do bebê que você está comentando, já pensou o risco, né? É. Então, talvez ele estava em casa porque não podia trabalhar, mas aí a companheira tinha que sair e ele A estava... licença acabou, né, maternidade, ela tinha que ir trabalhar. Então, aí, É. como é que Teve, fica, Aí a tem né? gente fez casos uma também, cartinha para conseguir uma vaga mais rápido na creche, Uhum. e porque às vezes atividades da rotina, como cozinhar. é Já verdade. teve casos de paciente que era um paciente que trabalhava num restaurante, ele era cozinheiro, mas ele estava desenvolvendo encefalopatia hepática. Inicialmente, a gente era só a inversão, sono vigília. Depois começou a ter aquele comportamento desinibitório e tal. E ele cozinhava. E ali ele mexe com faca, com fogo. Então, também fizemos um relatório dizendo que era uma atividade em que ele corria riscos. Então, é difícil a aceitação do paciente, mas muitas vezes a gente orientando que trata-se de uma doença crônica e que tudo que a gente está manipulando ali na vida dele é para a sua segurança e segurança dos seus familiares. E agora, sim, uma dúvida que me veio aqui na cabeça é que às vezes a gente pega um paciente no consultório idoso, né? E aquele idoso cirrótico, N causas, e que eu fico às vezes na dúvida até que ponto que é encefalopatia, até que ponto que é um quadro demencial. Eu queria saber o que vocês fazem nesses casos, né? O que vocês lançam mão aí? É ajuda de neurologista? Vocês fazem alguma coisa a mais? Eu acho que o neurologista tem que entrar na jogada. A gente tem um caso emblemático lá do hospital de base, de um paciente com hepatite B, cirrótico, que foi tratado sempre como encefalopata. Encefalopatia. E de repente ele começou a ter alguns sintomas que não caíam, né? Não batiam. A gente encaminhou para o neurologista, fez uma punção lombar, licórica e veio o diagnóstico de demência, alguma coisa assim, que mudou completamente o tratamento. E ele vai nas consultas, vai sempre com a esposa, porque ele não consegue fazer as coisas sozinho. Ele me reconhecia antigamente, hoje ele não me reconhece mais.
E nem a esposa, nem os familiares reconhecem mais. Então, a gente, na dúvida, a gente tem que ficar atento, porque às vezes nem sempre toda encefalopatia realmente é encefalopatia hepática. Pode ser um quadro demencial. Esse caso, na hora que você comentou aí, me veio na Nesses hora. casos, Dani, também, aí vale eu entrar com imagem radiológica, de uma ressonância magnética ou uma tomografia. E eu acho interessante quando a gente encaminhar também para o médico neurologista, a gente dizer assim, por quais motivos estamos encaminhando, porque nós achamos que não pode ser encefalopatia. Porque a evolução da cirrose por si só, ela pode causar um estado de hiperamonemia e levar à encefalopatia. Mas a gente tem que ficar atento, talvez não faremos aquele exame neurológico detalhado, mas o neurologista vai nos ajudar com os testes habituais, como o Marcos disse, que eles vão fazer para demência hepática. Então, o cirrótico também tem doenças neurológicas, assim como toda a população geral. E principalmente o cirrótico idoso, que hoje em dia a gente vê que nós temos muitos cirróticos que chegam na idade, né, idosa. Então é interessante essa avaliação conjunta. E muitos por MESD, né, por doença hepática gordurosa, Sim. evoluindo aí com a microangiopatia. Então a gente vê realmente, às vezes, até uma demência isquêmica mesmo, né, por Uhum. isquemias repetitivas, crônicas. Então eu tenho me preocupado mais assim com o paciente idoso de pedir às vezes, tudo bem, às vezes é clássico, né, inversão do ciclo sono-vigília, o flapping, coisas clássicas muito claras, mas às vezes são coisas de esquecimento, de mudança de Lentificação. paladar, lentificação de fala, É. que se eu tenho dúvida, eu acho que o neurologista, como o Marcos falou, é imprescindível. E Marcos, assim, a gente sabe que o diagnóstico precoce, né, e a instituição do tratamento muda a vida do paciente, como você mesmo falou, né? Uhum. Até os episódios repetitivos, o paciente pode ficar com algum quadro sequelar, tal. Eu queria que você me falasse aí como que isso muda a vida do paciente, por que que o diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica precoce é tão importante? Então, a qualidade de vida dele vai melhorar, né? Agora, se a doença de base está evoluindo, pode ser que lá na frente, no momento adequado, a gente vá precisar de um transplante. Ou se for sintomas muito recorrentes, a gente pode pensar até em situação especial. E aí, nesse caso, a gente tem que encaminhar para o serviço de transplante, para eles avaliarem, ver se eles concordam com a impressão que a gente tem para poder fazer essa avaliação. Que seria uma possibilidade também. Porque, às vezes ele está com o MELD muito baixo, né, o MELD de 10, 11, que ele não vai transplantar tão cedo, mas a gente está vendo que a qualidade de vida dele está muito ruim. Então, a gente tem que pensar nisso. Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, mais a gente começa a fazer a terapia. E aí que a terapia básica hoje é lactulose e rifaximina, que você pode fazer durante várias semanas, até vários meses, que é o que a gente não podia fazer com os outros antibióticos, Sim. né? A gente fazia só no surto agudo, melhorou, ia para casa com lactulose. Então hoje a gente pode fazer isso mais precocemente. E também no paciente aqui do Distrito Federal, a gente tem isso na rede pública, né? Isso é um avanço muito grande. É interessante falar essa questão, né, do transplante hepático que a gente tem como critério especial, Especial. né? Assim como a CIT refratária. Então, são coisas complicações da cirrose que impactam a qualidade de vida do paciente, né, e que não pode deixar de serem avaliadas como condições especiais, porque às vezes o paciente, como o Marcos falou, não tem um MELD, né, que seria o indicativo do transplante tão alto para que a gente indique um transplante, mas tem uma qualidade de vida muito afetada, né? Então, acho que realmente vale a pena lembrar como a encefalopatia de repetição como um fator aí que pode gerar um transplante hepático como critério especial. Lembrar também, Dani, que a encefalopatia mínima, ela tem indicação de entrar com lactulose. E assim, para quem não tem muito hábito de trabalhar com lactulose ou lactitol, o que a gente espera? 2 a 3 evacuações amolecidas por dia. Esse tateamento da dose, a gente orienta o paciente, né, porque a dose ela é variável, vai depender do hábito intestinal do paciente. Mas mesmo na encefalopatia mínima,
tem indicação com evidência forte do uso contínuo dos disacarídeos não absorvíveis. Carmen, e assim, sacarídeo, como a gente já fala, é um açúcar, né? Aham. Tem risco no diabético? Porque ele não tem risco pelo fato dele ser não Não absorvível. absorvível, exatamente. Ele faz ali uma catarse, O efeito né? laxante. Um efeito laxante. Ele reduz extremamente o pH colônico e essa redução, como eu falei antes, essa redução limita a produção de amônia pelas bactérias, além de estimular a diarreia, levando as As bactérias bactérias juntos. produtoras de amônia. Então, ele acaba fazendo uma esterilização do cólon, Uma de certa esterilização do colo. forma. A gente sabe dos efeitos colaterais, por ser um disacarídeo não absorvível. Os pacientes queixam de distensão abdominal, de flatulência, mas apesar dos efeitos colaterais, o efeito benéfico dos disacarídeos não absorvíveis é superior a tudo isso. Então a gente trata os efeitos colaterais. Marcos falou, né, da questão dos outros antibióticos. A gente fala do metronidazol, que não poderia ser usado por um longo período, porque também tem efeitos colaterais, né? Você queria Isso. comentar os efeitos colaterais? Normalmente o paciente reclama muito de gosto metálico, ele pode ter sintomas de neuropatia, né? Sentir queimação, principalmente nas pernas, né? A neomicina tem também, assim, na mesma escala do metronidazol, também tem os efeitos, especialmente de ototoxicidade, né? O tempo de uso também seria um tempo curto, né? Eu me lembro que a gente usava muito na época de residência médica, né? Mas hoje em dia, assim, com o perfil da rifaximina ter um perfil de segurança melhor, se possível a gente tentar sempre utilizar, especialmente depois do primeiro episódio. Aí sempre associado com a lactulose, porque os efeitos são benéficos junto com o Isso. sacarídeo. Interessante isso, Márcia. Lembrar que eles não são sozinhos. Eles são todos, rifaximina, metronidazol, neomicina a gente usa muito pouco. São adjuvantes da lactulose e do lactitol. E assim, né, lembrando do estudo agora que estão fazendo, né, o estudo agora com a nitoxazamida, como é que é? Nitazoxanida. Nitazoxamida, Isso. né? Que seria um tratamento que a gente usa usualmente para verme, né? Não vou falar o nome comercial É um aqui. antimicrobiano que todos eles vão ter a mesma função, reduzir a produção da amônia. Tem trabalhos que usaram a nitazoxanida por 7 dias, com melhora importante. Só que a questão do trabalho é que eles colocaram sempre também adjuvante aos disacarídeos. Teria um custo menor, mas a gente tem costume de usar a nitazoxanida para as diarreias virais ou para tratar parasitose. A gente sabe também que tem seus efeitos colaterais. É um custo menor, um custo efetivo menor. Mas também não está Mas, ainda mas confirmado que ainda é não, superior não. hoje o que está em bula lá é a rifaximina É a como rifaximina. antibiótico para encefalopatia. E frisando mais uma vez, paciente com encefalopatia recorrente ou persistente, eu posso preencher o protocolo no Distrito Federal para farmácia de alto custo com um relatório médico que é possível adquirir para uso até o Na transplante. verdade, não é nem farmácia de alto custo, é farmácia ambulatorial. É média complexidade, né? É média complexidade. complexidade. E sem burocracia, né? Ah, não tem. Coisa rápida, né? É bem tranquilo. Bom, gente, e esse episódio foi ótimo, né? Realmente deu pra gente aprender bastante. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma coisa que vocês queiram reforçar ou uma novidade, né? Vamos lá, Carmen. Começamos com as mulheres, né? Muita gentileza, né? Nós Mas a estamos dominando a mesa, né, Assim, hoje. a encefalopatia hepática, ela não é um diagnóstico só do hepatologista. Ela tem que ser um diagnóstico do clínico, do neurologista, do generalista, do médico da saúde da família. E não é um tratamento difícil de fazer. O tratamento de primeira linha, ele é acessível e é importante que eu faça logo no início. Então, diagnóstico precoce significa mudança na qualidade de vida do paciente com cirrótico até ele chegar a nós, que somos médicos especialistas. Perfeito. Eu acho que a gente tem que lembrar que é uma afecção multifatorial, às vezes não é só uma área acometida. Nos fatores desencadeantes tem vários, então às vezes no nosso paciente cirrótico tem lá o diurético, o desnutrido, o sarcopênico,
Então a gente tem que atuar, ou infecção, que é uma coisa muito comum também. Então a gente sempre olhar com vários olhares essa descompensação que o paciente está tendo. Para a gente não esquecer. Senão a gente aborda lá, foi o diurético, a gente tira o diurético e o restante. De repente ele está constipado, né? É. Mudou o padrão intestinal dele. Então, lembrar que a gente tem que ter vários olhares sobre os fatores desencadeantes e como é uma manifestação de descompensação hepática, a gente lembrar sempre de encaminhar para o transplante. Perfeito. Tá? Acho que isso é bastante relevante a gente reforçar. Perfeito. E assim, né, mais uma vez eu termino o nosso episódio feliz da vida, porque eu acho que a gente conseguiu englobar tudo que era de dúvida, assim, todos os temas relacionados à encefalopatia, tudo que a gente tinha para falar. Fica mais uma vez meu agradecimento ao Marcos, à Carmen, por estarem aqui, né, compartilhando conhecimento com a gente, aos nossos ouvintes, né, que estão sempre aí ouvindo o nosso podcast. O podcast é para vocês, é realmente para a educação continuada. Nossa intenção é que chegue ao maior número possível de pessoas para divulgar conhecimento, né, de qualidade. Agradecer à AGB, né, que é a nossa parceira aí na educação continuada, a Associação de Gastrologia de Brasília, que tem nos apoiado. Agradecer a Ana pela parceria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para agradecer. E deixar o recado, né, que a gente tem que realmente... a história clínica do paciente é muito importante. Eu acho que eu vi, né, às vezes você percebe que nem a família percebeu que o paciente está falando mais lento, mas você que conhece o seu paciente fala, gente, essa fala está arrastada. Ou então, às vezes, a família fala, ai, doutora, olha, ele não está dormindo bem à noite, mas ela não faz ideia de que aquilo pode ser uma manifestação de encefalopatia hepática. Então, acho que ouvir o paciente, reconhecer, né, conhecer bem o seu paciente, reconhecer os sintomas da encefalopatia, fazer o diagnóstico precoce, instituir o tratamento mais precoce possível é realmente fundamental para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes cirróticos e com hipertensão portal não cirrótica. É isso aí, pessoal. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Fala Gastro. Nós contamos com vocês para seguir as nossas plataformas no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais. E se esse conteúdo foi útil para vocês, se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, porque essa disseminação de conteúdo realmente vai transformar a vida de muitos pacientes e também vai nos ajudar a chegar a mais profissionais que precisam desse conhecimento de qualidade. Um abraço e até breve. Esperamos vocês no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Um beijo enorme. Tchau. Tchau.